Imagine-se no ano de 1500. Imagine-se avistando a flora e a fauna das terras brasileiras no seu estado mais virgem, mais conservado, mais original. Imagine-se sentindo o harmônico clima tropical, equilibrado entre o homem nativo e a natureza que ele cultiva. Imagine-se à beira-mar, sendo tocado suavemente por uma brisa que transcende os seus poros e traz frescor ao seu corpo e à sua alma. Imagine-se num cenário onde você é livre, amplo e original. Está acima de qualquer luta ideológica, porque você é muito mais que isso. É um observador atemporal, um viajante literário do tempo presente no exato momento em que os portugueses chegaram ao Brasil. Já imaginou você podendo se transportar e acompanhar passo a passo da nossa literatura? Consegue imaginar? Então, vem comigo, porque a aula 1 vai começar. Assim que os primeiros portugueses pisaram os pés aqui no Brasil, eles ficaram maravilhados. Também pudera, né, gente? Com essa rica biodiversidade brasileira e a cultura do povo nativo, quem não ficaria encantado? Por isso, não demorou muito para que um português, no meio daqueles que chegaram, se sentisse tão tocado, tão profundamente inspirado que logo ele pensou: quer saber? Eu vou escrever a respeito de tudo que eu estou vendo neste lugar. E assim foi redigido o primeiro texto em terras brasileiras por Pero Vaz de Caminha. Claro, o objetivo do texto era uma simples carta dirigida ao rei de Portugal, informando a respeito das terras encontradas. Contudo, Caminha não era como a gente. Por exemplo, digamos que você vai para um país diferente e chegando lá você fique tão maravilhado com aquele país e tudo que existe lá que decida escrever uma carta para uma amiga aqui do Brasil. Carta? Eu disse carta, mas quase ninguém escreve carta hoje, né, gente? Então, uma mensagem instantânea via WhatsApp. Como seria a sua mensagem? Avisando aqui a sua amiga. Provavelmente você ficaria tão eufórico que seria objetivo em uma mensagem que talvez beiraria o desequilíbrio comunicativo. Você diria assim: essa terra é maravilhosa, aqui é tudo de bom, o clima e a comida e a natureza, você tem que ver. E mandaria várias fotos e selfies, não é mesmo? Porém, Caminha, ele escreveu uma carta que, anos depois, não se tornou apenas uma carta, mas um documento literário, de tão bela que era a sua capacidade de se expressar e de tão lírica que se tornou essa carta. Você quer ver um trechinho? Leia aí comigo na tela. Ele fala da natureza assim: esta terra é muito cheia de grandes alvoredos e de ponta a ponta é toda a praia muito extensa e formosa. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por tantas águas que tem. Mas não foi só a natureza e o litoral brasileiro que encantou Pero Vaz de Caminha a ponto dele escrever essa carta tão bela. A cultura do povo indígena também deixou o nosso Caminha maravilhado. Tanto que durante a carta ele fala muitas vezes dos índios com grande contentamento. Ele diz até que a alegria dos índios de estarem sempre cantando, dançando, brincando, chegava muitas vezes a contagiar os portugueses. A alegria brasileira sempre contagiando o mundo inteiro, não é mesmo?
Mas o nosso Caminha ficou tão ali empolgado ao redigir essa primeira carta, esse primeiro documento, esse primeiro texto em terras brasileiras, que ele se permitiu até fazer umas piadinhas. Foi um pouco saidinho, digamos, ao comparar a beleza das índias brasileiras com a das mulheres do seu país. Vamos ler um trechinho? Veja só. Ele diz assim: uma daquelas moças era toda tingida e era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que quer dizer nudez, era tão graciosa que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, sentiriam vergonha por não serem iguais. Olha só ele cutucando as mulheres europeias. Mas é aquela coisa, né? A beleza brasileira sempre se destacando. Bom, como eu disse para vocês, era uma carta com um objetivo descritivo, informativo, dando ao rei de Portugal informações sobre as terras encontradas, sobre o Brasil. Obviamente que após essa carta de Caminha, outros autores também redigiram diários, experiências e tantas cartas falando como que era a vida aqui, no Novo Mundo, né? Mas, por questões de tempo e porque eu quero foco, para que vocês entendam, eu ficarei apenas em Pero Vaz de Caminha. Mas você pode pesquisar na internet mesmo aí sobre literatura de informação. E aí você vai saber outros autores que também fizeram parte desta época. Por que literatura de informação? A carta de Pero Vaz de Caminha se enquadra nessa fase. Digamos que não era nem uma fase literária do país, porque ele estava ali começando os primeiros passos. Eram manifestações escritas, já que, embora aqui já houvesse os índios, nós não temos nenhuma informação que comprove uma cultura escrita entre eles, apenas oral. E por isso consideramos o texto de Caminha o primeiro texto redigido em terras brasileiras. Nós vemos aqui na carta de Caminha, inclusive eu vou deixá-la nesta mesma aula, na seção para completar seus conhecimentos, e sugiro que vocês leiam a carta na íntegra. Vale a pena. Tá? E ali vocês vão perceber que o primeiro contato com os índios foi bem amistoso, bem tranquilo. Contudo, nós sabemos, né, que durante os séculos seguintes houve muita agressão, muita violência e há partes muito tristes nessa conexão, nessa relação entre os portugueses colonos e os índios que aqui haviam. Mas por questões de tempo, e também esse não é o nosso objetivo aqui, é apenas literário, não falaremos dessa questão de conflitos entre índios e os colonos. Tudo bem? Bom, ficamos ali entre cartas e diários, nos primeiros passos ali da literatura no Brasil, até mais ou menos 1549. De 1500 a 1549, então só cartas e diários eram escritos aqui nesta terra. Mas, a partir de 1549, um novo grupo de portugueses chegaram aqui e de outros lugares também. E este grupo era diferente. Eram homens que liam muito, estudavam muito e escreviam muito e deram à nossa literatura uma grande contribuição. Mas sobre eles eu falarei na aula número 2 e será o tema os jesuítas e o barroco. Nós nos vemos na próxima aula.